Oi, gente linda. Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman e se você está chegando agora, não esqueça de deixar o seu like. Se quiser inscrever-se, seja muito bem-vindo. Esse é um canal feito exclusivamente para falarmos sobre literatura. Não esqueça também de ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu vou dizer isso sempre, porque já me disseram que é por eu não dizer isso que o canal não se desenvolve. Aproveito também para dizer que hoje são 28 de outubro de 2022 e esse canal está fazendo um aninho, um ano de canal e eu estou muito, muito, muito feliz. Porque eu achei, gente, essa foi uma ideia que eu tive, assim do nada, né? Compartilhar um pouquinho das minhas leituras, nada muito novo, porque já tem milhões de pessoas que fazem isso, mas eu senti que eu poderia fazer e, e um ano já se passou, né? Um ano já se passou. Eu estive sumido porque eu andei dodói, fiquei com voz de Pato Donald, tive alguns sintomas gripais, já associei com Covid, mas nada a ver, não teve nada a ver com Covid, mas eu fiquei. Foi um resfriado, né? Fiquei assim, meio sem voz por um certo período e já poderia ter feito a resenha desse livro, Tigre Tigre, sobre o qual vamos falar hoje, que é a leitura de setembro. Nós já quase em novembro e eu, pois é, me atrasei de novo. Hoje é que vamos poder fazer essa resenha. Tigre Tigre, da autora norte-americana Margot Fragoso, um tema denso, 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 terrível, terrível. Ahn, e não é ficção, tá, gente? Tigre Tigre é uma autobiografia. A Margot nos deixou uma autobiografia. Abaixo eu vou colocar um linkzinho de uma entrevista que a Margot deu para a revista Época, falando sobre esse livro, ela recebeu diversas críticas negativas com a publicação desse livro, já chego lá. Ela fala também bastante sobre pedofilia. E vou deixar também um link para um filme que infelizmente eu só encontrei dublado e que não é um filme para todos. É um filme que, assim como esse livro, ele desencadeia, pode desencadear diversos gatilhos e não é para todos, né? Que é O Lenhador. E, infelizmente, só encontrei dublado. É um filme que trata a respeito de um pedófilo que está saindo da prisão depois de ter passado vários anos na cadeia já por pedofilia, né? E aí então ele vai falar da luta dele contra ele mesmo. Não é um filme que defende a pedofilia em absoluto, mas a gente consegue enxergar a pedofilia sob o ponto de vista também do pedófilo. É um assunto delicado, sobre o qual a gente tem que ter um certo cuidado ao falar, porque às vezes pode parecer que está defendendo, né? E eu acho que eu ainda penso que a gente tem que defender são as crianças. Crianças é que precisam ser defendidas. Mas eu também, às vezes, me pego. Esse livro me fez refletir muito sobre o tema. Às vezes eu me pego me perguntando se aquela criatura, né, se ele nasceu assim, ele tem uma compulsão, tá, é mais forte do que ele. Eu não sei, eu tenho dificuldade de julgar. Eu, sinceramente, eu não chego a ter uma opinião sobre isso, né? O que eu quero é distância dessas pessoas. Mas, infelizmente, também outra coisa que eu também refleti bastante, onde é que está o nome do homem? Eu sei que é Peter, mas não lembro o Peter Curran. Me fez pensar quantos Peter existem por aí. Peter era então o pedófilo que durante muitos anos
abusou de Margot. Quantas, quantos, nesse exato momento, uma criança pode estar sendo violentada? Tudo isso eu refleti a partir desse livro. Também me perguntei quanta coisa ruim não deve nos rodear, né? Quanta gente ruim não deve nos rodear e nós estamos no meio de tudo isso. O mundo às vezes é um pouco assustador. Essa, Tigre Tigre, é a história então de Margot, uma menininha que ali pelos seus 6, 7 anos de idade caiu nas mãos de um pedófilo. É a história dela, escrita por ela mesma, é uma história na primeira pessoa. Nós vamos ver que ela vem de uma família completamente desestruturada, uma família não funcional, e ela escapa, entre aspas, dessa família não funcional para os braços desse pedófilo, desse predador, o Peter. Ele, por sua vez, também tinha sofrido abuso na infância, abusos sérios. E existe uma ideia de que a criança abusada vai ser o adulto abusador. Eu não sei até que ponto isso é 100% válido. Eu acho que não dá para generalizar, mas eu sei que existe essa ideia. Também existe a ideia, a Margot nos fala na entrevista, se vocês puderem ler, é bem interessante. Ela nos fala na entrevista que a mãe e a tia foram ambas estupradas. A tia optou por não ter filhos. E que há uma tendência, segundo Margot, de que filhas de mães abusadas acabam sendo abusadas também. Não sei até que ponto isso é cientificamente comprovado, tá, gente? Não sei mesmo. Existem alguns dados sobre esse livro que eu quero compartilhar com vocês. Ele tem 350 páginas, é um livro curto, literatura norte-americana. Foi publicado pela editora Rocco aqui no Brasil em 2011 e nos Estados Unidos também em 2011. Esse meu é a primeira edição brasileira. E não sei se houve novas edições. E aí comecei a achar estranho que Margot, porque ela escreve muito bem, comecei a achar estranho que não achei mais nada dela, né? Não, nada escrito, não escreveu mais nada. E aí, estarrecido, descobri que ela já faleceu. Em 2017, Margot faleceu. Fiquei bastante chocado e até meio triste, porque eu comecei a me apegar àquela menininha cuja história eu fui acompanhando. E ela morreu de câncer no ovário. E porque eu acredito muito na somatização da doença, né? Já imaginei que esse câncer no ovário, geralmente ele dá para a pessoa, ele dá em mulheres que tem uma parte não resolvida da sua sexualidade ou da sua condição de mulher. Logo lembrei de Clarice Lispector, que também tinha questões relacionadas, por exemplo, com a mãe dela, que havia sido estuprada na Ucrânia, né? A Margot Fragoso morreu desse mesmo mal, câncer no ovário. Eu fiquei pensando, terá sido uma coincidência ou uma somatização de tudo que essa menina, porque esse Peter estragou. Ela já vinha de uma família disfuncional, mas ele roubou completamente, estragou a sua vida, né? Ele roubou a sua infância, a sua adolescência e mais tarde ele se suicida. E aí vocês vão dizer, nossa, que spoiler é esse? Mas aqui, gente, na orelhinha, já está explicado que no ano 2000, Peter se suicida. E ele foi o maior favor que ele fez a Margot e a Sociedade foi ter se suicidado, porque ali ele libertou a Margot, né? O suicídio dele, ele libertou a Margot. E, mas ele não fez isso porque ele era bonzinho e queria libertar Margot, ou porque ele não suportava mais a sua condição de pedófilo, tá? Ele fez isso porque ele percebeu que ele estava velho demais, já estava com mais de 60 anos, velho demais para continuar atraindo menininhas, porque Margot não foi a primeira nem a única. E percebeu também que Margot, ela já estava adulta demais para os padrões dele, porque ele tentava, mesmo depois que ela foi adolescendo, ele tentava infantilizar a menina, fazer
penteadinhos que não eram apropriados para a idade dela, queria que ela se vestisse como se tivesse 6 anos de idade, queria que ela andasse de carrossel, queria que ela permanecesse na sua condição de criança. Como ele viu que isso era impossível, acabou se suicidando. Eu achei ele asqueroso da cabeça aos pés. Fiz algumas anotações aqui. A tradução é da Rita Vinagre, nunca ouvi falar. Na página 13, li que os pedófilos racionalizam o que fazem pensando que é consensual, mesmo quando usam a coerção. São palavras de Margot. Ela nos diz que ela leu em algum lugar que os pedófilos racionalizam as suas atitudes, né? E eles dão a entender para eles mesmos e para sua vítima que não está havendo coerção alguma, que aquela menininha quer tanto quanto ele. E ele acaba convencendo, às vezes, a mim, como foi o caso de Margot. Margot tinha uma espécie de vício em relação ao Peter. Ela não vivia sem o Peter. E ela foi muito criticada. Esse livro foi duramente criticado. E Margot recebeu muitas acusações. Uma das acusações foi de que esse livro, então, glamoriza ou romantiza a pedofilia. Eu não acho que ela fez isso. Eu acho que ela nos entregou o seu relato puro e simples e não escondeu o quanto ela era codependente afetivamente do Peter, porque era a única forma de amor que ela conhecia. Você pode colocar amor entre aspas, mas era isso que ela vivenciava. Então, uma das estratégias do pedófilo é essa. Eles racionalizam as suas ações, né? Ah, você quer tanto quanto eu. E na verdade não é, são eles que querem, né? Há uma coerção que eles dizem que não há. Papai, fala-nos Margot, raramente usava meu prenome Margot, que pronuncia-se Margot e escreve Margaux, mas ele mesmo tinha me batizado com o nome de um vinho francês, safra 1876, que ele um dia bebeu, o Chateau Margaux. Isso está na página 20 e eu anotei para mostrar para vocês quão alcoólatra era esse homem. Margot era filha de um alcoólatra porto-riquenho, ele era de Porto Rico, um homem extremamente violento, neurótico, com uma incrível incapacidade de não perceber o seu mau caratismo, ele se achava um exemplo de pessoa, ele diminuía a menina, ele acabava e mitigava a autoestima dela. Gente, é um livro que eu vou dizer para vocês que em vários momentos eu precisei tirar férias desse livro. Precisei tirar férias. Tipo, tive que dar um break na leitura, porque não foi possível continuar. Aqui e ali você encontra passagens de incrível beleza e a narrativa te prende. Mas aqui e ali você tem a sensação de que você está caminhando num lodo, é desagradável e você quer fechar o livro. Comigo isso aconteceu. Não cheguei a chorar, eu não sou o tipo que chora com livro, é muito difícil. E não tenho muita paciência com gente que chora com livro. Mas é um livro que desperta emoções muito profundas em qualquer um de nós. Eu, particularmente, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de abuso, mas a gente sabe que é uma das coisas mais terríveis que podem acontecer a uma pessoa, né? Então, é um livro que nos comove, que desperta comoções muito profundas. A Margot também nos diz que não há um perfil. Eu achei que ela ia traçar um perfil. Não há um perfil. Peter, por exemplo, ele tinha um certo perfil, por exemplo, de ludicidade. Ele era um homem extremamente lúdico, crianção, rodeado de crianças, né? Ela conheceu ele na piscina de um clube, jogando água para todos os lados, junto com seus dois enteados, mas ela disse que isso não é um padrão. Morava numa casa com um jardim de rosas brancas e com uma estátua da Pequena Sereia, cheia de animais, né? Tinha um cachorro muito simpático, uma gata chamada Mãezinha, que vivia dando cria, passarinhos.
porquinhos da Índia, até um peixe-gato, que eu nem sabia que existia, daí fui pesquisar na internet e descobri que é o nosso Jundiá. Até um peixe-gato ele tinha. Então era uma pessoa que tinha muitas ferramentas que atraíam as crianças, mas ela nos fala que isso não é um padrão e que o pedófilo não tem um padrão. Não dá para sacar quem é um pedófilo com um simples olhar. Né? Existe aquele cara todo sisudo, muitas vezes casado, cheio de filhos, ou então nunca casou, mas é um cara muito sério, que dá até a entender que não gosta muito de crianças, e depois a gente descobre que ele é pedófilo. Não há um padrão, né? O que é preciso fazer realmente é cuidar das nossas crianças, não há outro meio. Na página 34, enquanto eu saía aos saltos, ouvi Peter dizer: adoro isso. Quando as crianças pulam. É a coisa mais inocente e despreocupada que se pode fazer. Pular. Ele era um homem que transmitia um certo carisma, né? Não para os leitores, né? Porque eu, pelo menos, tive uma repulsa profunda por ele. Margot nos conta que ele não tinha dentes, usava uma dentadura postiça, às vezes ele tirava. Os pais dela foram muito coniventes com tudo. O pai alcoólatra não queria saber de Margot, e mesmo quando ele estava desconfiado, ele deixou a coisa seguir. A mãe, esquizofrênica, vivia sendo internada, entrando e saindo dos hospitais, patética, apática, tomava 1000 remédios, tinha crises psicóticas no meio da rua, fazia Margot passar muita vergonha. Ela dizia que Peter era uma reencarnação de Jesus Cristo. Margot conheceu Peter num clube, na piscina, e ela que se ofereceu para brincar com ele. Ele disse, claro, tá aqui na orelha. Deixa eu ver se eu acho. Não, não tá na orelha, também não importa. Ah, achei, não tá na orelha, tá na quarta capa. Acho que ele podia estar numa fila de 100 homens e disposição parecidas com a dele, né? E eu teria destacado perguntando: posso brincar com você? Que foi o que ela fez. Ela era uma menina muito solitária, muito carente, excluída na escola, considerada esquisita, apesar de que ela era muito bonitinha. Não tem foto dela criança, mas aqui tem uma foto dela. Não sei se dá pra ver. Ela era muito bonita. As pessoas acusaram, né, de ter usado a sua dor e o seu problema para ganhar dinheiro. Mas a professora de teoria literária dela caiu em sua defesa. Disse que Margot escreve muito bem e que ela escreve, inclusive, estava esperando mais livros e ficção, porque Margot escreve muito bem, mas aí, infelizmente, a morte encontrou Margot. Eu não sabia explicar porque não havia problema nenhum em ser atrevida com Peter. Eu simplesmente sabia. Então ela tratava Peter como se ele fosse um amiguinho. Na verdade, ela encarava Peter como um namorado dela. Eles chegaram ao ponto de fazer um casamento de conchinha. Ele enredava ela, gente, numa situação em que fazia parecer para ela, semelhante à síndrome de Estocolmo, quando você se apaixona pelo seu raptor. Ele a enredava numa rede a tal ponto em que ela acreditava que não poderia viver sem ele. Ela acreditava literalmente nisso, ameaçava suicidar-se se fosse afastada de Peter. Na página 76, ele convence, eu não vou ler para vocês, tá? Anotei aqui, mas não vou ler. Ele a convence a fazer sexo oral. Papai não parecia lamentar tanto o que tinha feito. Sua reação à minha indiferença para com ele era me ignorar e de vez em quando gritar comigo na terceira pessoa.
O pai a chamava de ela, e se referia à mãe de Margot como esta mulher, chamando-me de animal e demônio. O pai cortava o cabelo dela bem curtinho, isso deixava ela muito triste, e o pai já fazia isso para magoá-la, né? Cada vez mais ela era rejeitada na escola. Uma ou outra menina percebia a profundidade de Margot e, e concordava em ser amiga de Margot, desde que Margot concordasse em que a amizade delas fosse secreta. Nunca podem nos ver juntas. E Margot aceitava essas condições. Tamanha era sua carência, tamanha era sua baixíssima autoestima. Sua mãe me disse outro dia, fala Peter, que ela acha que eu fui Jesus em outra encarnação. A mãe, esquizofrênica, psicótica, louca de pedra, repetiu várias vezes que ela ainda, no final ela diz, eu ainda acho que ele foi Jesus. Em um certo momento, o pessoal que trabalhava no clube, dois salva-vidas que trabalhavam no clube, que eles continuaram frequentando esse clube. Depois Peter ganha permissão para levar Margot até sua casa, né? Na verdade, é ela que se oferece. A mãe liga para Peter, perguntando se pode levar a menina até lá. Mas claro, diz Peter. E os seguranças pegam os dois se beijando na piscina e alertam Cassandra. Cassandra é a mãe de Margot. O que eles viram, né? Ficaram estarrecidos. E no primeiro momento, Cassandra também fica estarrecida e proíbe a amizade. Ela conta para o pai e o pai diz: eu sabia que havia algo estranho com esse homem. Mas o próprio Peter convence a família que foi Margot que lhe roubou um beijo e eles acreditam em Peter. E voltam atrás e voltam a levar Margot para os braços. Na minha opinião, eles sabiam o que estava acontecendo, eles não ligavam. Peter sofreu um processo das filhas, porque ele teve vários casamentos. Quando a história começa, ele já está no terceiro casamento e ele teve filhas legítimas e adotivas. Desconfiamos que ele violentou todas, abusou de todas, né? As filhas legítimas moveram uma ação contra ele. O livro não diz se elas ganharam a ação. Peter esteve preso um certo período e depois aparece uma assistente social que não consegue comprovar nada. Ele fica apavorado, com medo de ser preso novamente. A parte em que eu tive que dar meu primeiro break nesse livro foi quando ele aparece com uma segunda menina, Karen, que tinha por volta de 6 anos, que Margot descreve como uma menininha com bigodinho de suco de uva. Ela estava suja de suco de uva. Não consegui prosseguir com a leitura, tive que dar um tempinho, que eu achei terrível. Karen, essa menina adotada por Paul, era filha de uma mulher viciada em heroína. Mais tarde, essa mulher viciada em heroína está em tratamento, tomando metadona, então ela solicita e o juiz permite que ela tenha a menina de volta. Depois ele adotou mais duas outras meninas, abusou de todas, diz para Margot que não abusou, mas ele mente, e elas acabam sumindo, apenas Margot fica. Não confio nesse homem, não confio. Fique de olho em sua filha quando for lá. São palavras do pai de Margot. Palavras que nos mostram que ele sabia. Toda a história foi um mal-entendido. Sobre o beijo, quero dizer. Isso são palavras da mãe de Margot, Cassandra. Não estou dizendo que confio nele, porque não se pode confiar inteiramente num homem. Não confio nele com Margot, mas acredito neles, nos dois, quando dizem que ela o pegou de surpresa, ela o beijou. Foi muito barulho por nada. Quando acordo de manhã, quando vou dormir à noite, só dá você. São palavras de Peter para Margot. Ocasionalmente, quando brigávamos, eu perdi o controle e ameaçava ir à polícia e contar tudo a eles. Isso Margot relata aos leitores.
Teria sido um ato de destruição, porque eu sabia que se Peter fosse preso, eu me sentiria tão culpada que me mataria. Em vários momentos, Peter deixou cartas suicidas para Margot, porque ele ameaçou se suicidar várias vezes, até que finalmente o fez. Também deixou desenhos, pinturas, fotografias, e também ela escrevia muita ficção. Ela escrevia uma ficção que ela chamava de A História, onde ela relatava alguns episódios que ela viveu com Peter, além de diários. Ela usou todas essas ferramentas para escrever essa autobiografia, que os críticos dizem que é mentirosa, que existem mentiras, né? Eles não acreditam no que está escrito ali. Eu, particularmente, não vi razão para não acreditar. Coisas assim acontecem todos os dias. Enfim, encontramos um lugar, a pouca distância, a pé, onde podíamos ficar a sós, até de mãos dadas, e dizer as coisas românticas que eu ansiava. Palavras como essa é que faziam os críticos dizerem que esse é um livro que glamoriza ou romantiza a pedofilia e que até deveria ser proibido. Mas, na verdade, eram as percepções dela na época. É isso que ela está compartilhando com o leitor. Eu só tinha 14 anos, agora ela já está adolescendo, mas em geral sentia que tinha 40. Cuidava de Peter como se ele fosse meu filhote, um filhote de urso grande, pesadão, ferido e desgastado, cuja cara de bebê chorão eu colocara no colo e cujas lágrimas eu detinha com lenços. Eu te amo, disse Peter com a voz falha, e você é especial. Eu também amava minhas filhas e só queria mostrar o quanto as amava. O pedófilo acredita que as suas ações são uma forma de amor. Ele acredita de verdade nisso. Mas agora percebo que eu era tão doente quanto qualquer alcoólatra. Ele tinha consciência da sua pedofilia. Jogador ou drogado, não existe reabilitação para pessoas como eu e me sinto muito isolado do resto do mundo. Quando Margot mais tarde tenta suicídio, ela vai parar em um hospital psiquiátrico e lá ela inventa para outras pacientes, porque ela quer chamar atenção para si mesma, que um psiquiatra tentou estuprá-la e ele diz assim: se ele tivesse culhões de me estuprar, eu ficaria feliz, porque assim conseguiria a demissão dele. É uma comprovação de que ela realmente era um tanto fantasiosa, mas os autores em geral, eles precisam de uma boa dose de imaginação. Eu não acho que isso comprove que Margot seja mentirosa. Que estranho número de equilibrista tentar não pensar numa coisa porque permitir um pensamento deixaria que todos os outros entrassem. Isso Margot nos fala depois que ela cresce e se torna muito confusa. Lembro-me de ele dizer que pularia de um penhasco, e foi o que ele fez. E eu avisei que se o fizesse, precisaria achar um lugar onde não houvesse árvores. Aquela foi irônica com ele, né? Porque se houver árvore, talvez você não consiga se matar. E depois que ele morreu, no ano 2000, desde a morte de Peter, é como se eu estivesse saindo de um sono profundo, ao som de um cachorro ou lobo uivando na mata em algum lugar. Ela começa a despertar, a se dar conta que foi usada e a renascer. Ela nos diz na sua entrevista: ninguém jamais supera algo assim, mas eu não quero que isso me defina. Ela vai aprendendo a viver com isso. O silêncio e a negação são precisamente as forças de que dependem todos os pedófilos. Desse modo, seus verdadeiros motivos podem continuar ocultos. Notem que ela está nos dando uma boa pista. O silêncio e a negação, o pedófilo conta com isso. Que a criança não vai falar nada, porque ela internaliza a culpa, ela acha que a culpa é dela. O silêncio e a negação são precisamente as forças de que dependem todos os pedófilos. Deste modo, seus verdadeiros motivos podem continuar ocultos. É isso, gente linda. Não sei se vocês vão ter culhões para ler esse livro. Mas fica a dica, é o livro de setembro,
O livro de outubro eu ainda estou aqui. Não, falta tudo isso. São contos, o chamado de Cufulho. Não estou exatamente amando. Já li o livro de novembro, mas tenho que resenhar primeiro outubro, né? Senão a coisa fica desconexa demais. O livro de novembro, essa fofuríssima, O Mistério no Caribe, de Agatha Christie. Eu amei esse livro de paixão e já comecei o livro de dezembro, Servidão Humana, de W. Somerset Maugham. Um livro que, por enquanto, eu estou gostando bastante. É isso, gente linda. Um ótimo fim de semana para todos. Aqui foi feriado hoje, dia 31 temos o Halloween, então um ótimo Halloween para todo mundo. Um beijo no coração e see you later.